quase 4 meses aí de estudo. E hoje a gente vai estar na última aula. Bom dia, Sheila, Elton. Bebendo água, caçulinha. Amém. Bom dia, Dris. Tá melhor aí, Dri? Estou melhorando. Tá melhorando, irmão? Paz, bom dia a todos. Amém. Bom dia. Amém. Bom dia ao Iago também, tá chegando. Bom dia. Então vamos lá, a gente está na última aula hoje, né? Chegamos aí à 17ª lição e hoje a gente termina o nosso estudo sobre o Espírito Santo e hoje eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, né? Antes da gente iniciar aqui o estudo, queria ouvir de vocês o que ficou de importante para vocês nesses estudos, ou o que vocês conheceram, né, que até então não havia conhecido. Bom dia, dona Cida. Está em recuperação a nossa irmã, dona Cida. Ela fez a cirurgia na quinta e já está em recuperação ali. Graças a Deus ela já tá bem melhor. Vamos lá, deixa a turma entrar. Bom dia, pastor. Então vamos lá. O que ficou assim mais, que marcou mais em vocês aí, né, individualmente, esse estudo sobre o Espírito Santo? Ou alguma coisa que você aprendeu e não sabia, né, nessas aulas que a gente teve aí, durante 4 meses praticamente, 3 meses. Se alguém quiser abrir o microfone para falar, o que aprendeu, o que achou interessante. Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, tanta coisa a gente aprendeu. É verdade, Silvia. Muita coisa. Para mim foi de verdade novidade a questão de como, como por que Cristo morreu por nós, o sangue do Cordeiro. Isso para mim era bem nublado, eu não entendia. Aprendi Certo. bastante referente a isso. Não estou sendo muito clara, mas foram muitos aprendizados, pastor. Sim, Muitos aprendizados. Referente do véu, quando o véu foi rasgado, que antes tinha sacerdote, agora não tem mais, porque o Espírito Santo habita em nós. amém. Foi muito aprendizado, que eu me lembro assim que marcou para mim realmente foi a questão do sangue do Cordeiro mesmo, porque eu não entendia porque o Antigo Testamento com o Novo Testamento, então ficava bem confusa referente a isso, então isso acabou ficando muito claro, né? Por que tinha Legal. sacrifício antes, por que não tem mais, e naquele momento que Deus sacrificou o seu próprio filho, então o sangue do Cordeiro, que foi um aprendizado muito grande, muitas Legal. coisas. Eu estou falando Amém. das duas que marcaram mais para mim, tá? Amém. Legal. Quem mais aí quer falar alguma coisa sobre também a aula, sobre o Espírito Santo? A aula começa com jeito, né? E depois a gente desmembra em tantos assuntos, que é isso que enriquece, né? O conhecimento e as aulas que a gente tem aos domingos. Pastor, eu queria falar. Para mim, mudou na maneira da minha oração. Porque antes, assim, Deus, Jesus, né? E hoje eu falo com o Espírito Santo também. Eu coloco ele para, né? Porque ele é nosso amigo, o nosso intercessor, né? Legal isso aí. Mudou isso na minha oração. E Muito colocar bom. o Espírito Santo. Legal isso aí, Sheila. Isso é bem importante falar também, né? Sobre Pai, Filho e Espírito. E a gente tem que lembrar que aquele que está conosco hoje aqui na Terra é o Espírito Santo. O Pai está sentado no trono, né? E o Filho à direita de Deus Pai, que intercede também por nós. Agora, uma coisa prática que a gente tem é que o Espírito Santo atua em nós hoje, né? E é isso muito interessante que a Sheila falou, né? É ter mais essa sensibilidade que quem está presente em nós hoje é o Espírito Santo, né? Então, Espírito, me ajuda, né, nas decisões, nos dias tristes, né? Que o Senhor possa estar do meu lado. Tem aquele texto, né, que diz que quando a gente não sabe orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis,
Porque não é sempre que a gente está bom, né? Para estar orando, para estar intercedendo. E é nessa hora que entra a ação do Espírito. Muito bom, Sheilinha. A Monique também. Pastor, Oi. eu queria falar que, assim, cada vez que a gente estuda o Espírito Santo, que a gente lê a palavra, Deus te dá um outro entendimento, né? E isso é muito bom. Às vezes, coisas que a gente estudou, eu já estudei sobre esse nível do Espírito Santo, mas não falou como falou dessa vez. Sim. Então, eu acho que Deus vai dando um entendimento conforme você vai amadurecendo e vai procurando por ele. Legal, amor. É igual como ler a Bíblia. Você pode ler 100 vezes. Todas as vezes vai ter novidade. Todas as vezes Deus vai falar de você de uma forma que não falou antes. E isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente está, o senhor falou, desanimado, cansado, falando, meu Deus, o que eu estou fazendo? É isso mesmo? Às vezes parece que a gente está no caminho, mas parece que está perdido. E aí Deus vem com um bálsamo, com um refrigério e fala, não, minha filha. Só parece que você está fazendo. É verdade. Você não está, eu estou com você. É verdade. Muito, muito bom isso aí também, amor. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus nunca volta vazia, né? E algo que a gente aprendeu no passado, a gente rever isso, acaba trazendo de volta aquilo que talvez estava ali guardado dentro do nosso coração e a gente não estava usando, às vezes, em algum momento, para aquilo que precisava, né? E isso é muito bom, né? Isso é interessante que Oséias, capítulo 6, fala que a gente tem que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, é o que a Monique está falando. Eu conheci, ou eu vi, já estudei sobre o Espírito Santo, mas quando eu prossigo em conhecer, Deus acrescenta algo novo, né? Sempre nas nossas vidas. Muito bom, amor. Alguém queria também comentar aí alguma coisa que marcou durante esses estudos do Espírito Santo? Pastor, posso falar? Pode, Ruth. Bom dia a todos. Bom O dia. Espírito Santo, para mim, ele tem uma presença muito maior, principalmente em me alertar daquilo que não é bom para mim. E nisso eu vejo o cuidado de Deus, né, com a vida da gente, porque Jesus, quando ele estava aqui, ele ensinava os discípulos ali bem de pertinho e os orientava em tudo que eles tinham que fazer. Sim. E ele disse que não nos deixaria só, né? Então eu sinto muito a presença do Espírito Santo, principalmente assim no cuidado com a minha vida, quando ele diz para mim, não faça isso, não faça aquilo, né? Isso não vai ser bom para você, dando orientação mesmo. Legal. Mas uma coisa que eu vejo também que a gente às vezes resiste, né, à orientação que ele está querendo dar. E aí a gente faz a nossa vontade e é incrível como dá errado e depois a gente se volta para ele e fala, Pai, perdão, né? Conserta a minha desobediência, né? E como ele é amoroso e como ele nos ajuda, não nos dá as costas, não nos abandona, não nos nega o seu perdão, o seu cuidado, né? A sua orientação. Ele não nos nega. O Espírito Verdade, Santo é muito bom. maravilhoso. É isso mesmo. O que a Ruth falou é legal também, porque eu acho que tem que ser mais prático as coisas do nosso dia a dia, né? E nas coisas simples. Esses dias eu fui para algum lugar que eu estava indo, né? E eu sempre costumo fazer um caminho. Naquele dia eu senti de fazer um caminho diferente, né? E eu senti naquele momento que era Deus guiando, né? Você fala, pastor, mas o que tem a ver um caminho, né? E eu acho que é sensibilidade. A gente não sabe do que Deus pode livrar a gente, né? Naquele momento exato. Às vezes um acidente, não sei, uma briga de trânsito, um assalto, enfim, tem tanta coisa que pode acontecer, né, nas ruas, os perigos, e a gente não consegue prever o futuro. O futuro não pertence a mim, a vocês, né? O futuro nosso pertence a Deus. Então eu creio que o que a Ruth falou é bem importante, é tornar mais prático algumas coisas na nossa vida, né? É estar sensível à voz do Espírito e não resistir, né? Eu acho que essa palavra que ela falou é bem interessante. Não resista. Porque se o Espírito está colocando algo no seu coração, não hesite em fazer, né? Ele sabe o que é melhor para nós. Uma palavra, um gesto, uma ação,
uma mudança de plano, né? Às vezes você planejou algo durante o seu dia e Deus, às vezes, colocou para você mudar o seu plano. Mude, né? E não fique nessa neura, será que é Deus falando? Deus vai falar com você, né? Deus vai mostrar o caminho que você deve seguir, né? Ele fala isso, né? Te ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Então, a gente precisa ter o Espírito Santo como nosso conselheiro, como nosso ajudador. A Sheila falou, né? Nosso amigo. Ele é nosso amigo. Ele é aquele quem não nos abandona, quem não nos trai, não fala mal da gente, é aquele que quer o nosso bem, né? Acima de um pai, de uma mãe e assim por diante. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente já entra na aula aqui. Pastor, Oi. para mim ficou mais marcante referente à pessoa do Espírito Santo. Eu tive um entendimento maior, né, referente à pessoa do Espírito Santo, né? Então, isso foi muito bom. Legal. Ele é uma pessoa, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade. E é aquele que está em nós hoje, atuando na igreja e nas nossas vidas. Amém. Legal, então, vamos começar a última aula aí. A gente vai falar hoje de como ficar, então, cheio do Espírito Santo. E, de maneira simples, a gente vai entender, né? Como que eu posso me tornar uma pessoa cheia do Espírito? Ele habita em nós, mas o quanto de Deus, né, através do Espírito, a gente tem na nossa vida? Será que tem limite? Né? Será que, eu já tenho um tanto, já tá bom e vamos seguir adiante? Né? Eu penso nessa aula aqui como ficar cheio do Espírito Santo é igual abastecer carro. A gente põe lá, sei lá, R$100 durante a semana ou R$50. 50 hoje não tá dando para nada quase, né? Vamos pôr R$100 aí. Você vai andando durante a semana, o tanque vai fazendo o quê? Infelizmente, vai esvaziando. Aí ele esvazia, o que você tem que fazer de novo com ele? Você tem que passar no posto e encher. Viver com Deus é assim. Como que a gente esvazia? Os problemas, as lutas, as dificuldades, as angústias que a gente tem dentro de nós, né? O dia a dia nosso, né? A Bíblia fala que a gente, todos os dias, é levado como uma ovelha para o matadouro, né? Todo dia é uma luta, né? Jesus disse, basta o dia o seu próprio mal. A gente tem mal todo dia. É ligar a televisão, é sair para a rua, é conversar com as pessoas, e a gente vai esvaziando, né? Às vezes um pecado que a gente comete, às vezes uma desobediência, um ato pecaminoso, vai diminuindo a presença dele dentro de nós. Então, como que a gente fica cheio, né? Constantemente cheio do Espírito. Então, nós vamos falar sobre isso nessa manhã, e eu queria orar por nós, para que Deus nos dê graça, para que em 45 minutos a gente fale aí o que tem que falar. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa aula, por esse canal que nós temos aqui aberto para propagarmos a Tua palavra. Obrigado, Deus, pelos irmãos e irmãs que desde o começo têm acompanhado esse estudo. Tem irmãos aqui que não faltaram nenhuma aula, Senhor, e eu te agradeço pela fidelidade desses irmãos, pela lealdade e por esse desejo que o Senhor tem colocado no coração desses homens e mulheres para aprenderem mais do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse último estudo e que o Senhor nos dê entendimento de como ficarmos cheios do Teu Espírito Santo. Desde já, toque em cada vida, toque em cada coração, que cada lar agora seja visitado com o poder sobrenatural do Teu Espírito Santo. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, o versículo-chave que está aí na apostila de vocês, na lição 17, ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo lhe diz que nós não podemos nos embriagar com vinho, e ele dá uma recomendação, né? Que a gente tem que se encher do Espírito Santo. Então, o vinho tem que tomar cuidado, porque ele dá brigas, contendas, dissoluções, mas o Espírito não, né? O Espírito, ele traz paz, alegria, direção e assim por diante. E a recomendação é, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se Paulo fala isso, é porque tem como a gente se encher mais do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita em nós? Sim. Mas quanto dele nós temos no nosso coração?
e quanto do nosso coração, né, está rendido aos pés do Espírito Santo. Que às vezes Deus está em nós, mas a gente não dá 100% da nossa vida para Ele. E Ele quer que a gente entregue 100% da nossa vida a Ele, tá? Então, nessa última lição, a gente chegou aqui no clímax, né, do nosso estudo sobre o Espírito Santo, que a gente vai falar da plenitude do Espírito Santo, que faz toda a diferença na vida do crente. A plenitude é esse enchimento, é ser cheio do Espírito Santo. E isso é possível. É possível eu e você sermos cheios do Espírito Santo, tá? Eu já vou pular, assim, para os temas principais, para que a gente possa ganhar tempo, mas antes eu quero falar de uma frase que o Billy Graham usava, que ele diz assim, ó: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Então, ele incentivava, né, um dos maiores evangelistas da nossa geração, ele falava que todos os cristãos deviam ser cheios do Espírito Santo, todos. Desde o mais inculto e do mais culto, desde o mais rico até o mais pobre, todos deveriam ser cheios do Espírito Santo. E isso é interessante, porque o Espírito Santo, ele está acessível a qualquer tipo de pessoa. O Espírito Santo, ele está acessível a toda a classe social, ele está acessível a todas as raças humanas, ele está acessível em todos os contextos da nossa sociedade, em todos. E ele está, assim, prestes a entregar aquilo que eu e você precisamos da nossa vida. Ele não se importa com a nossa classe social, com a nossa cor, onde a gente mora, onde a gente não mora. Não, ele quer que eu e você sejamos cheios dele em nossas vidas, tá? Então, nós vamos falar quais as bases bíblicas, né, para essa plenitude, ou seja, esse enchimento do Espírito Santo. No item 1 aí da apostila de vocês, fala batismo do Espírito e plenitude do Espírito, tá? Tá certo aí? O item 1. Então, vamos lá. Como já notamos na lição 8, há um só batismo com o Espírito Santo, que acontece no momento da nossa conversão. Mas o enchimento do Espírito Santo é indispensável a todos os crentes para gozar vida abundante. Então, ele faz um paralelo aqui. O batismo do Espírito Santo, ele pode acontecer e acontece quando a gente se converte, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo Jesus. Nesse momento, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós. Então, a gente entende como o batismo do Espírito Santo. E a plenitude está acima do batismo, né? Eu tenho o Espírito Santo, mas agora eu vou ser cheio do Espírito Santo. Deu para entender isso, gente? É como um copo d'água, né? Se a gente pega um copo d'água aqui, ó, um exemplo disso. Deixa eu ver se dá para ver certinho aqui, ó. Esse copo aqui, ele não está totalmente cheio. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente está aqui. O batismo com o Espírito Santo acontece aqui. Só que percebe, tem mais esse tanto aqui para a gente encher. Então, o enchimento do Espírito Santo é exatamente isso. É mais do Espírito, essa plenitude do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Deu para entender isso? Eu sou batizado com o Espírito. E a gente já aprendeu que batismo com o Espírito não é oração em línguas. Oração em línguas é dom. Batismo com o Espírito Santo é andar em novidade de vida, tá? Então, para que eu ande em novidade de vida, esse batismo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E para encher, como eu disse no carro, né, o combustível, constantemente a gente tem que encher. Né? Eu enchi hoje, beleza, ontem eu coloquei lá R$100 de gasolina no carro, legal. Só que vai chegar na sexta, sábado ou no domingo que vem, o que eu vou ter que fazer de novo? Encher novamente, ou colocar mais 100 ou 50, não importa. O Espírito Santo é o mesmo. Eu quero me encher dele. Eu quero me encher dessa presença, dessa plenitude do Espírito Santo em minha vida. Deu para entender a diferença, gente? Então, o batismo é quando a gente se converte, o Espírito Santo passa a habitar em nós, mas a plenitude, que é esse enchimento, é algo que a gente tem que buscar constantemente nas nossas vidas, tá? Os coríntios, na letra A, eles foram batizados em Cristo e receberam o Espírito, tornando-se, então, templo, mas eles continuavam sendo carnais ainda, né? Crianças em Cristo que ainda não podiam suportar um alimento sólido. O que isso tem a ver, né?
esses irmãos de Corinto, eles tinham recebido Cristo. Eles tinham sido batizados com o Espírito Santo, mas o que estava faltando na vida deles? Porque Paulo falava assim, né? Ó, eu podia estar dando alimento sólido para vocês, mas eu tenho que dar leitinho. Ou seja, né? Vocês estão fracos ainda na fé. E o que aconteceu com a igreja de Corinto? Eles não buscaram a plenitude do Espírito Santo. E no nosso meio há muitas pessoas assim, muitas. Pessoas que recebem a Cristo, ou receberam a Cristo, que têm o Espírito Santo, mas são rasos na fé. Qualquer ventinho que bate, eu já vou abandonar, não dá mais, não sei o quê. Qualquer picuinha na igreja, eu vou sair, é isso, é aquilo. Qualquer coisinha que um líder fala, o louvor ministra, ou um pastor fala, ai meu Deus, é o fim, essa igreja não me ama, esse pastor não me ama. Gente, a gente precisa buscar a maturidade, e essa maturidade vem através da plenitude do Espírito Santo dentro dos nossos corações. A gente tem que deixar de ser, e eu falo para mim isso, tá? Meninos na fé, e começar a ser homem maduro na fé. O que é um homem maduro? É que toma pancada e continua. O Espírito Santo está dentro de mim. Eu não vou desistir por qualquer coisa, né? Eu sou cheio dele. Você já pensou se Paulo, né, fosse igual alguns cristãos do dia de hoje? Que por qualquer coisinha já, não aguento mais essa vida cristã, é só luta. Paulo, gente, ele foi açoitado, ele passou por naufrágios, ele foi picado por cobras, ele viveu em perigos de estradas, ele teve que fugir em algumas vezes de algumas situações, senão ele ia ser morto. Paulo, quando ele foi para a cadeia, ele não estava numa colônia de férias, ele estava numa cadeia, fria, gelada, úmida. E ele escreve ali as últimas palavras dele em 2 Timóteo, que a gente já conhece, ele fala, ninguém foi ao meu favor. Quando eu fui ser julgado, ninguém foi ao meu favor. Mas ele fala assim, mas Cristo estava do meu lado naquele momento. E a gente sabe que depois dele escrever isso, Paulo ele foi julgado e ele foi condenado à morte, ele foi decapitado. Não estou falando que ele foi morto de uma forma qualquer, ele foi decapitado. E ele não negou a Cristo em nenhum momento da vida dele. Então, ser cheio do Espírito é isso. É passar pelas dificuldades, é passar pelas provações. E não abandonar, né, o Evangelho, não abandonar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Os dias são maus que a gente vive? Sim. Mas se a gente buscar o enchimento do Espírito Santo, a gente vai suportar esses dias, né? E existem algumas maneiras que a gente vai aprender aqui de como, né, andar e viver cheio do Espírito Santo. Na letra B aí, os Gálatas também foram batizados em Cristo. Eles se revestiram de Cristo e Deus enviou ao coração deles o Espírito Santo. Mas apesar disso, estavam passando para o outro evangelho e se aperfeiçoando na carne. O que isso quer dizer? Eles estavam, né, os irmãos da igreja de Gálatas, dando ouvido a falsos ensinos. Tinha uma turma ali na igreja de Gálatas que queria fundar novamente a circuncisão, queriam fundar as bases da lei, e Cristo já tinha abolido a lei, no sentido de maldição. Então, eram crentes ainda que não estavam maduros também. Qualquer vento que sopra, eles estavam indo atrás. Irmãos, eu vou falar com uma coisa que eu tenho bagagem, né? 15 anos de pastor, eu já vi tanto vento soprar no meio da igreja, doutrinas, esquisitices, né? Coisas que assim, até Deus duvida. Né, pessoas que tocavam, né, no louvor, virado as costas para a congregação, dizendo que não podia tocar de costas para Deus, unção de tudo quanto é tipo, unção de ouro na mão, unção disso, unção daquilo, e passou, né? E a gente tem que estar cheio do Espírito para saber que essas coisas passam. O que permanece para sempre é a palavra de Deus e a presença do Espírito dentro dos nossos corações, tá bom? Então, apesar disso, né, de serem batizados em Cristo e receberem o Espírito, eles não podiam cumprir completamente sua obra na vida dos coríntios ou dos gálatas. Faltava o quê, então? A plenitude do Espírito Santo na vida deles. Deu para entender isso? Então, às vezes eu tenho Cristo, eu fui batizado no Espírito, mas ainda não recebi a plenitude. Então, eu preciso receber a plenitude, ou seja, o enchimento do Espírito Santo na minha vida. No item 2 aí da apostila de vocês, por favor,
Se alguém tiver dúvida, pode parar e perguntar aqui, tá? Eu vou falando aqui. O item 2 fala que Jesus promete a plenitude do Espírito Santo, né? Então, lá em João 10:10, ele fala, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, esse ter a vida em abundância é a plenitude do Espírito. Vamos aproveitar que a gente está numa escola dominical, eu queria ouvir de vocês, o que é ter uma vida abundante? Vamos lá. Uma vida plena, completa. Quem está falando? Ué. O Caçulinha? Uma vida plena e completa. Completa do quê? Completa do quê? Ué. Paz de espírito. De tudo que a gente precisa, do espírito. Tudo que a gente... Principalmente. Tá. A Silvia também ia falar de tudo que a gente precisa, Silvia. Paz de espírito. Paz de espírito, legal. O que mais quer ter vida abundante? A Ana Júlia colocou uma vida de paz e cheia do Espírito Santo. Legal. Quem O mais? suficiente. O pão nosso cada dia o suficiente. Isso. Ter vida abundante é ter vida isenta de problemas? O que vocês acham? Não tem como fugir. Isso daí tá todo mundo sujeito. Não Pronto. tem. Não tem. Então, uma Isso coisa é para utopia. vocês. Legal. Então, uma coisa para vocês aprenderem hoje de manhã. Vida cristã não é vida isenta de problemas. Ponto final. Ai, mas hoje eu tava na escola dominical, fui no culto à noite, eu dei o dízimo. Ai, Senhor, não aguento essa luta. Não é isenção de problema, vida abundante. Vida abundante é uma vida de paz de espírito, é uma vida completa, é uma vida, né, cheia, né, do poder de Deus. É uma vida que, mesmo diante dos problemas, a gente tem paz. Né? E é fácil? Não. Por isso que a gente tem que ter a plenitude do Espírito, porque quando o Espírito Santo ele completa esses vazios que existem dentro de nós, a gente experimenta da vida abundante. Né? Tinha um hino antigo que dizia, né, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, né? Mas porque a gente sabe em quem nós temos crido. E eu acho que isso, irmãos, é um exercício, né? Eu tenho vida abundante, né? E como que eu adquiro isso? É um exercício, é confiança, é essa entrega, é esse Senhor, eu creio que o Senhor está à frente da minha vida e que tudo vai bem, né? De dizer a canção antiga, né? Quando Cristo está no barco, tudo vai bem. Pois não. O senhor falou uma coisa que é realmente um resumo legal. Jesus, ele teve vida abundante. Uhum. E nem por isso ele tinha os melhores hotéis, as melhores comidas, as melhores viagens, né? É verdade. A Bíblia só não relata que Jesus não ficou doente. Agora, o resto, ele passou por tudo. Ele teve que andar, ele teve dificuldades, ele ficou tão cansado que ele acabou dormindo no meio de uma tempestade, não é verdade? É verdade. Então, na verdade, quando Jesus está falando de vida, ele está falando de vida com Deus. E aí é Deus quem nos dá aquilo que ele sabe que nós precisamos, e não a gente, né? É verdade. Porque, na verdade, às vezes a gente acha que precisa disso, precisa daquilo, aquilo outro, mas não é o melhor para nós. E é verdade. A vida abundante, ela vem de Deus, é dele para nós e não de nós para ele. É verdade. Esses dias eu e a Ana, a gente foi viajar, né? E a gente tinha um valor limitado de dinheiro. E mesmo assim a gente foi, né? E a gente foi e viveu, assim, 6 dias ali felizes, né? De paz, de descanso, e a gente vê, às vezes, as pessoas viajando com muito e fazendo muito, comendo em restaurante caro, isso e aquilo, e às vezes não tem paz, né? Às vezes senta no meio de discussões, de briga, é um filho que fica no celular, que não conversa, que não interage. Então, assim, a paz, né, essa vida abundante, tá muito mais presente em nós do que a gente imagina, às vezes, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir prosperidade e vida abundante com dinheiro no bolso. Né? Vida abundante não é que eu tenho muito dinheiro no bolso, não tem nada a ver com isso, como a Ruth falou, né? Jesus não tinha. Até pagar o imposto, né, Ruth? Ele falou para Pedro, vai lá no mar, pega lá um peixe, que ele vai estar com uma moeda para pagar o imposto.
E tudo Ou bem. seja, até cumpriu as leis que tinha que Até cumprir. cumpriu as leis. Né? Às vezes a gente se acha tão injustiçado, porque o imposto de renda subiu, eu vou ter que pagar mais e não sei o quê. Mas, na verdade, até isso Jesus fez. E, É verdade. e ele era a vida, ele era o próprio vida abundante, né? É verdade. Então a gente realmente não está isento, não está isento. É verdade. Eu acho que eu vou no Rio Pardo lá para ver se tem uns peixes que tem umas notas lá, pagar o imposto também. Mas a gente vê, né, que quando a gente paga imposto é sinal do quê, irmãos? Que a gente está ganhando bem. Ô, Ruth, é isso aí, minha aluninha. O problema, pastor, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era bem mais nova, eu falava assim: um dia eu quero pagar imposto de renda. Porque eu via todo mundo que pagava imposto de renda ganhava mais, né? É verdade. E aí as pessoas reclamavam. Eu falei, gente, mas você está reclamando? Você não está ganhando mais, né? É. Então, assim, não é uma questão de justiça ou não, mas se Deus está te abençoando, não importa quanto você ganha. Se você está sendo abençoado, aquele pouco vai ser muito sim com Deus. É verdade esse verdade. ditado. Muito bom. Então, se você está pagando imposto, aproveita a vida abundante que Deus está te dando, né? E siga adiante, não reclame não. Vamos lá então, ó. Quantos crentes receberam a vida eterna pelo novo nascimento, mas são doentes, fracos espiritualmente, porque não têm gozado a experiência da vida abundante. Jesus prometeu essa plenitude, né? Que do seu interior fluirão rios de águas vivas ou de água viva, né? Então, você já nasceu de novo, você já tem o poder do Espírito dentro de você. E por que você ainda está doente, né? Doente, às vezes, não de físico, né? Mas da alma. Né? Anda triste, cabisbaixo. Por quê? O Espírito está dentro de nós. Né? O mundo, assim, ele não está dentro de nós. O que está dentro de nós é o Espírito Santo. É ele que está ali cuidando, é ele que está suprindo as nossas necessidades. É ele que está habitando dentro dos nossos corações. Então, a gente não deve ficar aflito com isso, né? O Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele é o nosso Senhor, ele é aquele que vai nos direcionar em todos os momentos da nossa vida. E isso é viver uma vida, então, abundante, tá? Os primeiros discípulos aí, ó, eram cheios do Espírito Santo. A gente não vai ler todos, mas a gente sabe das histórias, né? Pedro, depois que ele teve ali a experiência com o Espírito Santo, né, em Atos capítulo 2 em diante, Pedro mudou, ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Um pescador começou agora a ser um pregador. E um pregador que na primeira pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram. Você acha que ele tinha a plenitude do Espírito Santo na vida dele? Né? A igreja, se a gente for ver lá em Atos 4:31, que fala ali do crescimento da igreja, por quê? Porque eles viviam cheios, né, do poder do Espírito Santo na vida deles, né? Eram pessoas que estavam abertas, eram pessoas que estavam ali prontas para obedecer aquilo que o Espírito Santo havia colocado no corações dele, né? Então, eles eram cheios do Espírito. Gente, a gente sonha, né, com esse tipo de igreja, mas tem que começar em nós. A igreja primitiva, eles viam necessidades, eles ajudavam uns aos outros. No final de semana agora, não sei quem ficou sabendo, né, mas entrou ladrão lá na igreja nossa de Serrana, na igreja da pastora Nenê, né? E eu achei legal que o superintendente Mauri, né, ele já colocou no grupo do distrito, né? Que quem puder ajudar, né, para eles comprarem microfone, algumas coisas que roubaram mesa de som. E aí eu fiquei pensando na igreja primitiva, né? Se fosse na época da igreja primitiva, o que eles iam fazer? Na hora eles iam falar o quê? Não, vamos, a pastora Nenê foi assaltada, vamos lá, vamos se juntar e vamos abençoar a vida dela lá, porque ela é nossa irmã em Cristo Jesus. Tá dando para entender a diferença? Né? Na sexta-feira mesmo, a gente tem 3 projetores na igreja. Um tá usando e 2 estavam parados. Eu fui lá e dei, ela estava na reunião de sexta, eu dei um projetor para ela. Falei, ó, a projeção você já tem, o computador a Nádia tem, vocês podem passar a projeção através desse projetor que eu estou dando para vocês aqui da nossa igreja. Nada é R$1.500, R$2.000 um projetor desse. Então, custa, tá parado ali. A gente não tá usando. E tá vendo um irmão que tá precisando, o que você tem que fazer? Ah, vou vender mais barato. Não, dá.
Porque nós somos cheios, né? A gente tem a plenitude do Espírito Santo dentro de nós. Valor financeiro nessa hora não importa. A gente tem que sustentar e tem que ajudar os nossos irmãos na fé. Os diáconos também, né? Atos 6:3, que fala que eles distribuíam os alimentos para as viúvas, né? Por quê? Porque eles tinham a plenitude do Espírito Santo na vida deles. Estevão é muito interessante, né? Porque ele estava sendo apedrejado. Ele dizia, Pai, né? Senhor, perdoa, porque eles não sabem também o que estão fazendo. A mesma frase que Jesus usa na cruz quando ele está sendo crucificado, né? Não impute esse pecado a eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E diz que o rosto de Estevão brilhava da plenitude do Espírito Santo. Olha que lindo. Sendo apedrejado, gente. Ele não estava num cruzeiro marítimo. Ele estava sendo apedrejado e o rosto dele brilhava, como alguém que estava cheio da presença do Espírito Santo. Saulo, ou Paulo também, não precisa nem falar. Um perseguidor, alguém que matava cristãos, agora se torna um dos maiores apóstolos, ou o maior apóstolo que pisou aqui na terra. O maior missionário, pastor, plantador de igreja. Barnabé também, né? Homem simples, mas cheio, né, da plenitude do poder do Espírito Santo. E tantos outros a gente podia falar aqui, né? Homens e mulheres que foram usados por Deus, mas que desfrutaram, né, desse enchimento, dessa plenitude do Espírito Santo. Tudo bem até aqui? E, pastor, olha que interessante, né? Moisés, quando sobe no Sinai para receber os mandamentos, ele desce com o rosto brilhando. Era legal. A glória de Deus, né? Isso mesmo. O senhor falando de Estevão, no pior momento da vida dele, o rosto dele brilhou. Ele estava tão cheio da presença de Deus quanto Moisés quando estava lá diante de Deus. E o rosto dele brilhou também. Isso reforça ainda mais para a gente que o nosso rosto pode brilhar independente da situação que a gente estiver passando. Boa, Ruth. Repara quantas vezes você está, às vezes, no seu pior momento, né, de dificuldade, de tristeza, de um problema, né, na família ou com você mesma, e alguém chega para você e fala assim, nossa, como você está bonita. Aí você pensa assim, só pode ser Jesus, né? Você está se sentindo um arroz de quinta, tão quebrada, tão caída, mas a pessoa vira e vê em você além do seu problema. Ela vê o Deus que está em você. Então ela vira e diz para você, nossa, você está bonita. Mas é o Jesus que ela está vendo. É verdade, Ruth. É verdade. A glória é dele, né? Eu gosto daquela expressão, né, que ele fala que nós somos a luz do mundo, né, e sal da terra, mas eu não sou a luz, você não é a luz. A luz é Cristo. A luz brilha, ou deve brilhar através das nossas vidas. Através. Nós somos apenas o canal. O brilho não vem de nós, o brilho vem de Cristo, né? E do poder do Espírito Santo. Fomos feitos para a glória dele, né? Amém. Não é para nós, é dele, sempre. É verdade. Então, deixa Deus brilhar, né? Através do Espírito, através da sua vida. Vamos lá, uma ordem também, né? Que é uma ordem que nós temos que ter uma vida cheia do Espírito, né? Deus sabe, no item 4, que não podemos servir a dois mestres. Ele quer que sejamos totalmente controlados pelo Espírito Santo. Que somente o Espírito Santo reine em nossas vidas. Esta frase no grego está no imperativo, né? No tempo presente. Como Philips traduz, seja constante o vosso enchimento do Espírito. É bom frisar que a plenitude do Espírito não implica que nós temos mais do Espírito ao seu dispor. Olha que legal isso, né? Mas ao contrário, ele possui mais de nós e tem o controle completo sobre nós. Isso aqui é muito legal que Philips fala, né? Ele fala assim que essa plenitude do Espírito não implica que nós tenhamos mais dele ao nosso dispor, mas ao contrário, é que ele possua mais de nós e tem o controle completo sobre nós. É o controle que a gente entrega. E através disso, essa plenitude do Espírito Santo, então, vem sobre as nossas vidas, tá? Então, o que fazer para ser cheio do Espírito? O que vocês acham aí? Aqui tem 4 coisas, rapidinho. Primeira delas, confissão de pecados.
né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Então, primeira coisa é confessar. Segunda, plenitude de espírito, né? Há muitos crentes que não têm sede, estão satisfeitos com sua fé, piedade e boas obras. Confiam na sua profissão de fé, batismo na água e esquecem que devem crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo e seguir a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o que a gente tem que buscar? Constantemente isso, né? Essa plenitude do Espírito não é para hoje, é para segunda, é para terça, é para quarta, é para quinta, é todos os dias. Essa plenitude é viver uma vida constante em busca da santificação, desse enchimento do poder de Deus ou do Espírito em nossas vidas, tá? A consagração plena também, né? Deus quer nos encher com seu poder, mas somente aquilo que é vazio pode ser cheio. Então, lembra aquela moça que dizia, né? E que diminua eu e que o Senhor cresça em mim? Quando Jesus disse, aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Então, quanto menos de nós estivermos, né, dentro de nós, mais de Deus nós teremos na nossa vida. E mais da plenitude do Espírito nós teremos. O quarto é a apropriação da bênção, né? Uma vez cumpridos os 3 primeiros itens, temos que nos apropriar da bênção que Deus já tem dado. É possível perder a plenitude do Espírito e ganhar de novo quando cumprimos as condições. Pensa que eu não estou perdendo o Espírito, eu estou me esvaziando dele. E quando eu me esvazio, eu posso me encher de novo do Espírito Santo, mas vai depender de mim, tá? Então, essa apropriação é buscar esse enchimento constantemente do Espírito Santo, né? Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então, Paulo aqui avisa os crentes em Éfeso da necessidade de se preparar para a luta com as forças espirituais também do mal. Quando o mal vier, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, preparado para enfrentar essas batalhas que nós temos no nosso dia a dia. No item 3 aí, vamos lá, já estamos caminhando para o final. Quais os propósitos, né, para sermos cheios do Espírito Santo? Por que Deus quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo? Primeiro, para ter poder para uma vida santa. Então, quanto mais do Espírito eu tiver na minha vida, mais força e poder eu vou ter para vencer o pecado, tá? Então, na lição 9, nós aprendemos que todos nós, como Paulo, temos uma luta interior entre a nossa velha natureza e a nossa nova natureza. Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, como que a gente vence isso? Através do poder do Espírito Santo. Então, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Para ter poder para vencer o pecado. Irmãos, isso aqui é tão importante para nós, que às vezes a gente vê pessoas, vamos olhar para nós vamos falar das pessoas, não. Às vezes a gente não está conseguindo vencer alguns tipos de pecado na nossa vida, por quê? Por que vocês acham? Por estar mais cheio de si mesmo do que do Espírito Santo. Isso. Porque o poder do Espírito, ele nos dá o quê? Força para vencer o pecado. E quando a gente não tem essa plenitude do Espírito, quem que fala mais alto em nós, irmãos? A carne. Então, lembra daquela historinha do cachorro, né, que vai ganhar na briga? Aquele que você alimenta mais. Se você buscar a plenitude do Espírito, automaticamente você vai viver nesse poder do Espírito, vai vencer mais fácil as tentações, vai dizer não aos seus desejos carnais, e quanto menos do Espírito eu tenho desse poder, mais fácil eu vou ceder às tentações da carne. Então, muitas vezes a gente não tem vivido nessa plenitude do Espírito, porque a gente tem dado vazão somente às coisas da carne, ou a gente alimenta mais as coisas da carne. E aí, quem vai vencer essa luta? A carne, e não o Espírito, tá? O que mais que a gente tem quando, né, para ser cheio do Espírito? Poder para o serviço. Que serviço? Trabalho amanhã que a gente vai ter? Não. Jesus prometeu o poder do Espírito justamente para capacitá-lo ou capacitar-nos a servi-lo, a servir a Ele, né?
Ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós, né, o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Então, por que a gente tem que ter mais do Espírito Santo? Para sermos testemunhas dele aqui na Terra, né? Pedro estava tão cheio, que a gente já falou disso, que ele pregou para mais de 3.000 pessoas que se converteram em uma pregação dele. Uma. A gente passa 9, 10, 20 anos pregando, a pessoa não se arrepende. Então, às vezes está faltando o poder do Espírito Santo em nós, né? Para esse serviço, para fazer algo que vai tocar no coração das pessoas, não por nós, mas pelo poder dele que habita em nós, tá? Vamos lá. Quais as marcas do crente cheio do Espírito? Isso aqui é boa, hein? Qual que é a marca que o cristão tem, né? Para mostrar que ele está cheio do Espírito Santo. Ele vê prudentemente como anda, né? Então, lá, andar é uma palavra usada várias vezes nessa carta, né? De Efésios. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Andar de maneira digna. Digo que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus pela dureza do seu coração. Então, você está andando com dureza de coração? Será que você tem a plenitude do Espírito em você? Coração duro, fechado, amargo, né? Paulo está dizendo, ó, cuidado, porque os gentios que andam dessa maneira, segundo as suas vaidades, segundo as suas vontades. Antes de existir o bafômetro, né, quando o policial queria saber a quantidade de álcool que uma pessoa havia ingerido, ele riscava, não sei se é isso o Theo que fazia mesmo, né? Riscavam uma linha no chão com giz e falava pro camarada, anda aqui para ver como que você tá. Era assim mesmo, Theo? Como que é? Um pé só, tentar se equilibrar. Andar num pé só para ver se equilibrava, né? Porque não tinha o bafômetro. E essa linha do chão a gente usava demais. Essa funcionava bem, né? Aí a pergunta é, né? Como que a gente tá andando? A gente tá andando na linha reta, sem desviar, né? Para a esquerda ou para a direita, ou a gente tá andando meio cambaleando igual um bêbado? Como que a gente tá andando? Será que a gente tem andado de modo prudente, né? De modo ciente, de modo que o Espírito Santo está guiando a minha vida, ou eu estou fazendo aquilo que vem na mente, como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como que a gente está vivendo? Redime também o tempo, né? Aquele que tem a marca do Espírito Santo, né? O tempo pode ser perdido, mas nunca recuperado. Então você pode perder o tempo, mas você não pode recuperar o tempo. Não pode ser acumulado, antes ele tem que ser gasto. Quando o tempo não é usado de maneira produtiva, é perdido para sempre, né? A tradução da NVI diz, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O Espírito, tomando conta da nossa vida, nos ajuda nisso também, né? A controlar o nosso tempo e a fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Também esse homem, né, que tem a marca do Espírito Santo, essa mulher, ele procura compreender a vontade do Senhor. Isso aqui é muito bom. Foi o que a Ruth falou, né? Não é a nossa vontade, mas é a vontade dele. Ele diz lá em... Deixa eu ver aqui. No versículo 17, né? De Efésios 5. Ele diz, não vos torneis insensatos, mas procurar compreender qual a vontade do Senhor. O crente, cheio do Espírito Santo, quer sempre descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E onde ele vai achar isso? O salmista diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É na palavra dele, né? Para que eu saiba a vontade de Deus, eu tenho que buscar a sua palavra. Então, eu preciso, né? Ou seja, eu tenho as marcas do Espírito Santo quando eu estou buscando na palavra compreender a vontade do Senhor na minha vida. O que mais? Um cântico novo, né? Esse cristão que tem a marca do Espírito, ele sempre tem um cântico novo para apresentar a Deus, né? E o que é esse cântico novo aí? É gratidão, né? É louvar a Deus através das escrituras nos salmos, hinos, né, que nos ensinam as doutrinas, cânticos espirituais, né, que são cânticos que a gente oferece a Deus
de forma espiritual e não carnal, né? Um cântico novo, né? A Bíblia diz em Salmos, né, que apresentai a Deus um cântico novo. Sabe o que isso quer dizer? Não é que você vai escrever uma canção igual o Elton escreve, mas oferecer algo de valor, algo do coração a Deus. Não uma coisa mecânica, automática, mas uma coisa com a alma, com o coração. Qual mais alguma marca do crente cheio do Espírito? Ele dá sempre graças a Deus por tudo. Isso aqui me pegou, né? Tomei uma paulada ontem à noite, hoje de manhã também. Porque o cristão que é cheio do Espírito, ele não fica reclamando. E quantas vezes a gente reclama, né? Ai, que calor. Ai, que esse mês não vai dar. Ai, que isso. Ai, que aquilo, né? A gente passa dos 40, começa uma dorzinha nas costas. Ai, que dor nas costas. Ai, que não sei o quê. Ai, porque meu marido. Ai, porque minha esposa. Ai, porque meu filho. Só ai. Né? E a Bíblia diz, né, em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dá graças. Dá graça em tudo. Tá calor? Obrigado, Senhor, por esse calor maravilhoso, né? Porque quem mora na Rússia passa um frio desgramado. Menos 20 graus, abaixo de zero. Senhor, obrigado, porque esse calor traz a chuva traz o brotar da semente, a semente traz o alimento para a nossa mesa. Obrigado, Senhor, porque hoje choveu, né? Quantas vezes chove a gente reclama. Ah, mas podia ter chovido mais tarde, aí podia ter chovido amanhã, justo hoje que teve a festa. Em tudo dá graças. Bateu o carro. Ai, Senhor, graças a Deus, né? Meu pastor dizia que morreu. Se bateu o carro é sinal que você tem carro, então agradece a Deus. Ai, foi pro mecânico esse mês, Senhor amado, o que eu faço? Dá graça, dá graça. Ah, eu não sei se o salário vai dar, eu recebo tão pouco. Dá graça, agradece. Lembra que Jesus, olha que interessante, veio na minha mente agora. Os milagres que Jesus fez, né, de multiplicação do pão, veio depois do que ele fez o quê? A Bíblia diz que ele repartiu o pão e ele deu graça. E sabe o que Deus fez? Alimentou multidão de pessoas que estavam ali acompanhando os ensinamentos de Cristo. Multiplicou. Que paulada, né, gente, na cabeça nossa. Que paulada. Pega o seu salário e fala, Senhor, obrigado pelo meu salário. E Deus vai multiplicar aquilo que você tem ganhado. Você fez a compra do mês, Senhor, obrigado porque eu consegui fazer a compra do mês. Né? Coisas simples do dia a dia, vai fazer com que as coisas de Deus multipliquem na sua vida. E por último, o cristão que é cheio do Espírito, né, uma das marcas que ele tem é se sujeitar uns aos outros. Confesso que isso, irmãos, é a maior dificuldade da nossa geração. As pessoas não se sujeitam mais às outras. Por isso que tem muita briga, muito desentendimento, né, na família, no trabalho, na igreja e assim por diante na sociedade, né? A pessoa cheia de bebida alcoólica geralmente é briguenta, orgulhosa, barulhenta. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo é totalmente diferente. Ele é submisso aos outros por temor a Cristo, né? Você tem sido submisso ao seu patrão, você tem sido submisso ao seu marido, você tem sido submisso, marido, né, a Cristo? Porque diz que a gente tem que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Nós estamos se submetendo a isso, a Cristo, e amar nossas esposas como Cristo amou a igreja? Nós temos sido submissos às nossas autoridades eclesiásticas? E agora nós temos um novo superintendente, né? Eu, como pastor, tenho sido submisso ao meu novo superintendente? Você tem sido submisso ao seu pastor? Pastor Mauri trouxe uma palavra ótima na quinta-feira falando sobre isso, né? Quantos irmãos na igreja que se alimentam de várias fontes e não se submete àquilo que Deus tem falado através do altar da nossa igreja, né? Através da voz do seu pastor. Então, que a gente possa se submeter, mas através do poder e da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém, minhas queridas ovelhas de Cristo. Eu ainda, assim, eu não tenho ainda uma revista para a gente começar a semana que vem, até porque semana que vem é a Páscoa, e aí no dia 24 eu já quero até já fazer um convite para você se programar. Então, semana que vem é a Páscoa, no último domingo do mês, dia 24, nós teremos uma programação super especial na nossa igreja, né?
nós teremos um pastor das Portas Abertas, que é aquela rede que trabalha com a igreja perseguida do irmão André. Então, assim, faça de tudo para estar lá. Vai ser 9 horas da manhã, a gente vai tentar fazer o culto das 9 às 10h30 para não atrapalhar ninguém. Então, semana que vem a gente não tem nada, não tem aula, vai ser Páscoa. E no último domingo do mês de abril, a gente vai ter essa pregação aí da igreja perseguida, tá? Então, eu quero que vocês se programem para estarem às 9 horas da manhã, no dia 24, lá na igreja, para a gente ouvir essa palavra aí e abrir a nossa mente, a nossa visão quanto à igreja perseguida, né? A gente aqui no Brasil, nós somos privilegiados. Temos perseguição? Sim. Mas a gente consegue ainda ir na igreja, realizar culto, transmitir através do YouTube a mensagem e assim por diante. A gente pode ir numa praça. Ontem eu estava voltando da igreja, tinha um grupo de jovens na 13 de maio, né, com uma encenação lá que Cristo ama, passando uma pessoa com uma cruz, né, dizendo sobre o evangelho de Cristo. Então, nós temos liberdade. E esse pastor, então, ele vai falar desses países que não têm mais liberdade para pregar a palavra, tá bom? Vamos orar, gente? Quero orar por você nessa manhã e agradecer de coração mesmo, né? Eu vejo os rostinhos aqui e é tão bom, né? Que são pessoas que desde o começo estão com a gente aqui, participando de todas as escolas dominical. E quem ganha não sou eu, gente, é vocês mesmo. Eu ganho a minha parte, mas vocês são os maiores beneficiados com isso, porque vocês estão aprendendo, né? E o conhecimento, ele é bênção para as nossas vidas, tá bom? Vamos orar. Paizinho, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço, porque o Senhor é tão bom conosco. Hoje nós acordamos aqui, alguns já tomaram café, tiveram a oportunidade de participar da escola dominical, e tantas coisas boas têm acontecido conosco, Pai. Temos luta, sim, mas nós descansamos em Ti, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Que nessa manhã o Senhor abençoe esses irmãos que estão aqui nos acompanhando na escola dominical, abençoe cada casa, cada família, abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que acordaram talvez desanimados no dia de hoje. Que a plenitude do Espírito Santo seja manifestada sobre esse irmão, sobre essa irmã, Pai. Abençoe também a irmã Cida, que está em recuperação da cirurgia que ela fez, e todos os outros irmãos também que estão passando por lutas nesse dia. Que o poder do Teu Espírito Santo traga paz e vida abundante a cada um de nós. Abençoe a nossa casa, nosso lar, abençoe também as famílias da nossa igreja, e que tenhamos um domingo de descanso também em Ti. E que tenhamos essa vida abundante que o Senhor prometeu a cada um de nós. Muito obrigado por esse dia, por essa aula e por essas lições que nós aprendemos sobre o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus dê um domingo abençoado a vocês. À noite a gente vai estar lá, se assim Deus permitir. E então, domingo que vem a gente não tem. E no próximo é o irmão que vai trazer o pastor sobre a igreja perseguida. E aí, em maio, a gente vai ver o que a gente vai fazer e volta a falar com os irmãos, tá bom? Bom domingo a todos aí, então, gente. Deus abençoe. E até a noite. Deus até a noite. Deus abençoe, irmãos. Até a noite. Amém. Amém. Até.